Bom dia, eu sou a professora Monara e hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre a filosofia do iluminismo. Essa aula vai voltada para os alunos do 8º ano. As ideias iluministas e os novos hábitos culturais. Só relembrando que o assunto do iluminismo nós vimos no bimestre passado na disciplina de História. Então vai ser um pouco mais fácil para vocês entenderem por conta disso, porque vai ficar bem próximo do que a gente viu no bimestre passado. Os intelectuais iluministas, eles promoveram uma revolução na mentalidade do homem moderno, pois uma das ideias propagadas pelo iluminismo era a liberdade, ou seja, o homem deveria ser livre de tudo. Esse pensamento liberal, por sua vez, produziu a ideia de progresso. Daí os homens passaram a acreditar que alcançariam sua autonomia com relação à natureza, conseguindo dominar o meio e melhorando suas condições de vida. A leitura e a escrita tinham grande importância no processo de libertar o homem, pois ele precisava ter o saber a seu favor. E os espaços individualizados contribuíram para uma melhor leitura e melhor entendimento. Até hoje, se a gente prestar atenção, quanto mais a gente lê, mais conhecimento a gente adquire. E se a gente tem conhecimento, é mais fácil da gente ir em busca de uma melhoria para nós. Então, daí a importância da leitura e da escrita para os iluministas. Deísmo e panteísmo. O deísmo crê num Deus que é afastado da humanidade, enquanto o panteísmo vê Deus presente em todas as coisas da natureza. Essas concepções surgiram porque se acreditava que o homem apenas seria livre por meio da razão. Daí o surgimento de concepções religiosas fundamentadas na razão e não apenas na fé. Então essas concepções religiosas criaram aí esse deísmo e esse panteísmo justamente para mostrar ao homem que, mesmo ligado à fé, eles precisavam da razão e não apenas da fé, porque senão eles jamais seriam livres. Alguns intelectuais aí desse período do iluminismo, que foram importantes, foram Galileu Galilei, Isaac Newton, Immanuel Kant e Francis Bacon. Kant afirmava que a razão possuía uma dimensão humana e não transcendental, e que a razão humana só permitia o conhecimento de algo material. Então ele achava que se algo não fosse materializado, ele não existiria. Os principais pensadores iluministas foram John Locke, Voltaire, Montesquieu e Rousseau, que também já foi visto no bimestre passado na disciplina de História sobre cada um desses pensadores. E agora nós vamos ver mais um pouquinho na disciplina de Filosofia. John Locke, ele era considerado o pai do liberalismo político. Defendia a ideia de que todos os homens tinham direitos naturais, como o direito à vida, à liberdade e à propriedade privada. Também pregava o direito à felicidade, à igualdade entre os homens e à rebelião contra os governantes despóticos. Foi através de John Locke que surgiu a ideia da Constituição. O que seriam esses governantes despóticos? Seriam governantes que eram absolutistas, mas eles disfarçavam os ideais do absolutismo. Lembrando aí que o absolutismo era quando o rei estava no centro de tudo e podia todas as coisas. Voltaire pensava como Locke, porém ele combateu mais incansavelmente o absolutismo e foi Voltaire que surgiu com a ideia do despotismo esclarecido. O que era esse despotismo esclarecido? Vamos imaginar que eu sou uma rainha, mas o iluminismo combatia o absolutismo. Então, se eu, sendo apenas uma rainha absolutista que queria fazer tudo, queria poder fazer tudo, o iluminismo ia combater esse ideal meu. Então, eu continuava sendo rainha, mas colocava algumas ideias do iluminismo para disfarçar o meu lado absolutista. Então, isso era o despotismo esclarecido. Era um governante absolutista com algumas características do iluminismo. Montesquieu defendia a divisão dos poderes em 3 ramos, onde cada um deveria atuar com autonomia, porém ser fiscalizado pelos demais poderes. Quais seriam esses 3 ramos? O executivo, o legislativo e o judiciário. O tipo de governo de cada estado seria de acordo com o seu tamanho. Então, de acordo com o tamanho do estado, da nação, do país, que seria estabelecido o tipo de governo que esse país teria. Por fim, Rousseau afirmava que o homem era naturalmente bom
e a sua perversão é fruto da civilização e que a democracia ocorria segundo o desejo e vontade da maioria através do voto. Bem, o lado de que a democracia ocorria de acordo com o desejo e vontade da maioria existe até hoje, né? Mas o fato de que o homem era naturalmente bom e sua perversão é fruto da civilização, fica aí a reflexão para vocês. Finalizamos por aqui, bons estudos, até a próxima.